Olá, como vai? Deus te abençoe. Eu gostaria de compartilhar uma porção das Escrituras com você. Eu quero falar sobre a nossa permanência em Cristo, utilizando um texto de Colossenses, no capítulo 2, os versos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Assim como nós recebemos a Cristo, nós devemos permanecer nele. Esse texto fala da nossa permanência constante em Jesus Cristo. Mas como é essa permanência? Como é essa continuidade? O texto nos diz que deve ser nele radicados, ou seja, enraizados. Precisamos criar raízes em Jesus. Podemos observar o exemplo, o modelo de uma árvore. A árvore, ela cresce, como nós sabemos, tem o seu tronco, os seus galhos, as folhas, os frutos, mas só que ela cresce também para baixo, assim como ela cresce para cima. E ela é sustentada, sobretudo, pelas suas raízes. E não apenas sustentada, mas também mantida através da água e dos nutrientes que são retirados do solo por meio da raiz. Isso então nos ensina que a nossa vida espiritual ela deve também crescer nesses dois sentidos. Nós crescemos de uma forma aparente como a árvore. As pessoas vão notar a diferença, as mudanças. Mas, sobretudo, nós devemos crescer para baixo, assim como a árvore também. É uma parte secreta, as pessoas não veem, mas é a parte secreta de nossas vidas que dá sustentação àquilo que todos podem observar e ver. Então, essas raízes, elas devem ser firmadas em Cristo. E é dele que nós tiramos a nossa água e os nossos nutrientes para ficarmos firmes, bem vivos e firmes. Uma árvore que tenha uma pouca raiz, ela não suporta ventos fortes. Um vento pode facilmente derrubá-la. E nós, da mesma maneira, qualquer vento, qualquer ensinamento enganoso pode nos afastar da presença do Senhor se nele nós não criarmos as nossas raízes. Então este é um grande desafio e é através de criar essas raízes em Cristo é que nós certamente vamos permanecer firmes. A raiz é a base, a raiz são os princípios que nós devemos praticar e ter eles em nossa vida. Mas o texto ainda nos diz outra coisa. Nele edificados, ou seja, construído sobre ele. Podemos lembrar da parábola daquelas duas construções, a casa construída na areia e a casa construída na rocha. A da areia ruiu com os ventos e com as águas, mas a da rocha permaneceu inabalável. Lembrando que as dificuldades foram igualmente para as duas construções, mas uma permaneceu de pé, aquela que foi construída na rocha. A rocha é Cristo. Então a nossa vida deve ser construída sobre Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele é certamente o nosso fundamento. E ainda o texto nos diz, também confirmados na fé. Confirmados na fé é fortalecidos na fé. A fé é uma virtude progressiva, de modo que ela pode diminuir ou aumentar. Ela pode ser robustecida. E a nossa fé, ela pode ser fortalecida ou aumentada com a prática espiritual. Com uma vida espiritual bem nutrida, com a leitura bíblica, com a oração, com a comunhão, com a prática dos dons, com a santificação, a nossa fé ela pode se tornar mais forte ainda. Portanto, nós vemos nessa passagem tão interessante que o caminho nosso de salvação e de crescimento
serão certamente devidos a Cristo. Nós dependemos essencialmente de Cristo para nutrir nossa vida espiritual, mas sobretudo para desenvolver também a nossa vida espiritual, lançando nele raiz, construindo nossa vida sobre ele ou sobre a sua palavra e também fortalecendo a nossa fé. E eu concluo citando o final deste versículo 7, que diz: crescendo em ações de graças. A ação de graça, o agradecimento ou o contentamento será certamente um resultado desta nossa atitude de crescimento e desenvolvimento espiritual. E que todos nós possamos buscar seriamente, de uma maneira comprometida, o desenvolvimento da nossa salvação. Que Deus, que Jesus, o nosso Senhor, nos ajude e que a graça dele permaneça sobre as nossas vidas. Deus te abençoe.